Olá a todos! Depois dessa mega introdução super elaborada, alguns já devem ter alguma ideia de qual livro eu vou analisar aqui hoje, que é A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga. Bom, A Bolsa Amarela foi escrito por Lígia Bojunga e publicado em 1976, com ilustrações de Marie-Louise Neri. Não sei se é assim que se escreve o nome dela, mas está escrito aqui. Na época ele era editado pela editora Agir, e hoje em dia ele é editado pela editora Casa Lígia Bojunga, que pertence à própria autora do livro, né? E hoje ele está na sua 36ª edição. Mas antes de falar sobre o livro em si, eu vou falar um pouquinho sobre a Lígia Bojunga. Ela nasceu em Pelotas em 1932, mas se mudou ainda bem criança para o Rio de Janeiro, né? Ela se mudou com 8 anos e vive lá até hoje. Durante a sua vida, ela já chegou a atuar como atriz e ela escreveu por mais de 10 anos para rádio e TV antes de se dedicar efetivamente à literatura. O primeiro livro que ela escreveu e publicou foi Os Colegas, de 1972, e desde então ela já publicou mais de 20 livros. A Bolsa Amarela, inclusive, foi um livro bastante importante para a carreira da autora, como diz aqui na contracapa do livro, que ele já foi traduzido para vários idiomas e encenado em vários países também. Recebeu o prêmio O Melhor para a Criança da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, foi incluído na lista de honra do IB, International Board of Books for Young People, e fez parte integrante da obra da Lígia, que recebeu o prêmio Hans Christian Andersen e o prêmio Alma, que eu havia comentado antes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro, né? Sobre o que ele trata, o que ele fala. Embora ele seja um livro que esse ano completa 45 anos, ele trata de temas bastante atuais, digamos assim. O livro conta a história da menina Raquel, uma criança, né, a irmã mais nova de um irmão e uma irmã, que ela tem constantemente o seu direito de se expressar, suas ideias, seus desejos, suas vontades principalmente, sempre reprimidas e desprezadas por seus familiares, né? E dentro disso ela tem 3 grandes vontades que ela mais se esforça para esconder da sua família para não ser ridicularizada, que são a vontade de ser grande, a vontade de ser menino e a vontade de ser escritora. E o lugar que ela encontra para esconder essas vontades é justamente dentro dessa bolsa amarela aqui que ilustra a capa. E bom, além dessas grandes vontades que ela esconde na bolsa, ela esconde também alguns amigos que acompanham ela nas suas aventuras, né? Que são um galo chamado Afonso, um alfinete de fralda, que em determinado momento a Raquel encontra jogado na rua, e uma guarda-chuva, uma no feminino mesmo. Nessa ilustração a gente consegue ver ela junto com o galo Afonso. São esses os personagens que acompanham a Raquel na história, e é com eles que ela passa por diversas situações que acabam servindo como um caminho para o autoconhecimento e para a aceitação de si mesma. E bom, como eu disse antes, esse livro completa esse ano 45 anos, e ele trata de temas que até hoje a gente discute, né? Que é a forma que a criança é tratada, o papel da criança, os papéis de gênero, né? O lugar da mulher e o lugar do homem. Inclusive é importante ressaltar que esse livro foi escrito durante a ditadura militar, quando ainda estava em vigor o AI-5, o período de maior repressão e maior censura na história da ditadura. E para falar dessas temáticas, eu vou abordar elas a partir das 3 grandes vontades da Raquel, começando pela vontade de ser escritora. A Raquel é uma menina muito esperta, muito imaginativa, muito inventiva. De certa forma, ela é uma criança muito sozinha, né? Ela não consegue conversar com os adultos, eles não dão ouvidos a ela. O direito de se expressar dela é violado, basicamente. E a escrita, nesse sentido, acaba servindo como uma válvula de escape, já que ela não consegue expressar verbalmente seus problemas para os familiares, ela procura um refúgio na escrita. Isso fica claro no começo do livro, em que ela escreve cartas para amigos imaginários, né? Onde ela desabafa sobre os problemas familiares, etc. E esses mesmos amigos mandam cartas de volta para ela, dando conselhos e etc. E essa vontade de ser escritora, tendo a escrita como uma válvula de escape, ela se relaciona bastante com a vontade de ser grande. A Raquel não vê nenhuma vantagem em ser criança, o que é compreensível quando a gente observa a posição em que ela se encontra, né, onde ela não é escutada, é desprezada, enquanto os adultos fazem coisas de adulto. E essa é uma situação bem corriqueira no mundo que a gente vive, na verdade. Um mundo onde o mundo infantil e o mundo adulto são bem separadinhos e não se misturam.
O lúdico, a imaginação, o ser criança são coisas sempre muito desvalorizadas pelos adultos, né? Na verdade, a criança não é nem levada a sério, né? Como se ela não conseguisse, não tivesse a capacidade de entender certas coisas que só adultos entendem. E, inclusive, a Raquel fala isso em determinado momento do livro, na página 36. É por causa dessas transas que eu queria tanto crescer. Gente grande tá sempre achando que criança tá por fora. Um outro aspecto que a gente pode refletir bastante tratado no livro, né, são os papéis de gênero na sociedade, tanto no mundo infantil quanto no mundo adulto. Isso gira em torno da vontade da Raquel de ser menino. Assim como ela não vê vantagem em ser criança, ela também não vê nenhuma vantagem em ser menina. Meninos podem fazer coisas de menino, geralmente são chefes tanto das brincadeiras quando criança, quanto das famílias e das empresas quando são adultos. Enquanto a gente lê o livro, observando a posição da Raquel, as coisas que ela diz, a gente deduz que a família dela segue esse modelo tradicional, né? Um marido e uma mulher, alguns filhos, onde o homem trabalha para sustentar a casa e a mulher fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, etc. E é interessante a gente ressaltar também, como eu disse antes, que o livro foi escrito em plena ditadura militar. Então, alguns aspectos deles são como algumas referências críticas contra esse período. Como, por exemplo, a história do Afonso, né, o galo, que os donos dele designaram ele para chefiar as galinhas, né, para mandar nelas, mas ele não queria isso. Ele queria um galinheiro onde todo mundo pudesse dar a sua opinião, as galinhas. Ele queria que todo mundo tivesse voz. E foi preso por isso. Em um diálogo com a Raquel, inclusive, o próprio Afonso diz: "Subi no puleiro e berrei. Não quero mandar sozinho, quero um galinheiro com mais galos. Quero as galinhas mandando junto com os galos." A Raquel diz: "Mas que legal." Aí ele diz: "Legal coisa nenhuma, eles me levaram preso para eu aprender a não ser um galo diferente." Bom, tendo falado das temáticas, eu vou falar de alguns outros aspectos do livro. Bom, o livro ele é narrado todo em primeira pessoa pela própria Raquel, né, na linguagem coloquial. E, embora seja uma linguagem bastante dinâmica, fácil de entender, algumas expressões entregam a idade do livro, né, como a expressão "no duro", que eu nunca tinha escutado antes, nunca tinha lido, que significa algo como tipo, sério? No duro? As ilustrações do livro, elas não desempenham um grande papel, a não ser ilustrar algum personagem, alguma passagem do livro. Como aqui a gente vê o Afonso, quando ele ainda estava naquele galinheiro que ele escapou. Aqui é o Terrível, o galo de briga, primo do Afonso. Então a gente vê que a ilustração não desempenha um grande papel, a não ser ilustrar uma passagem ou um personagem. Bom, então essa foi a minha análise de A Bolsa Amarela, que foi um livro que eu achei muito interessante. Eu não estava colocando grandes expectativas nele, mas no final é um livro que eu achei muito bom e recomendo para todo mundo. Muito obrigado.